Diz-nos assim a palavra de Deus: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Amém. Graças damos ao Senhor pela palavra da verdade, pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela igreja, pela dádiva da pregação. Ajuda-nos, ó Deus, e que nossas vidas essa manhã sejam conformadas à vontade do Senhor, ensinados por Ti, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Havendo sofrido com os soberbos, isso nós vemos no verso número 78, o salmista não se torna pessimista para com a humanidade. Interessante isso, né? Perceba que no verso 78 ele diz: envergonhados sejam soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Geralmente nós somos seres de extremos e nós passamos muito facilmente a desacreditar das coisas e nos tornamos muitas vezes pessimistas, né? Passamos a pensar assim, já que eu estou sofrendo, e de fato sofri, no caso aqui o salmista, ele poderia dizer, com a realidade dos soberbos, a melhor maneira de se evitar problemas é evitar relacionamentos, é evitar conhecer mais pessoas ou me aproximar das pessoas, porque gente é problema, né? O problema são os outros, né? E quanto mais eu viver na minha casa e não conviver com as pessoas, até mesmo no âmbito da igreja, isso de fato fundamenta o movimento dos desigrejados. Muitas pessoas se decepcionaram com a igreja, né? E dizem assim, olha, igreja é problema. Certa feita eu estava ouvindo um podcast e alguém comentou ao vivo no podcast que estava aprendendo mais em casa através daqueles podcasts do que na igreja, e sem contar que não tinha o prejuízo de ter que estar lidando com as dificuldades e problemas das soberbas, dos arrogantes, dos perseguidores, dos legalistas, enfim, ele elencou muitas coisas. Então, é muito fácil isso, e nós podemos ser acossados por esse tipo de pensamento contrário às Escrituras. Mas o salmista não se deixou levar por esse pessimismo. Pelo contrário, mesmo sabendo que poderia sofrer com a realidade dos soberbos, ele não deixa de acreditar nas relações humanas. Pelo contrário, ele busca a companhia daqueles que amam o Senhor. Ele busca se relacionar com aqueles que de fato se relacionam com Deus. Por isso, veja no verso 79, ele diz, voltem-se para mim os que te temem. Claro, ele não quer a companhia dos soberbos, mas ele quer a proximidade daqueles que temem o Senhor. Por quê? Porque isso de fato é imprescindível para a nossa caminhada cristã. É muito importante na caminhada cristã as boas companhias. São muito importantes na caminhada cristã as boas companhias, as amizades santas que cooperam e nutrem a espiritualidade dos santos. Os puritanos diziam que se você encontra de fato um amigo, é outra dádiva que você tem na sua caminhada cristã. Então, além da sua esposa, do seu esposo, né, que claro, o seu melhor amigo e a sua melhor amiga tem que ser o seu cônjuge, quando Deus coloca alguém na sua vida, no caso para um homem, caminhar com outro homem de Deus, ter alguém que possa confessar, confidenciar, orar juntos, enfim, compartilhar as dores da caminhada cristã é muito importante, como também para as santas mulheres. Então, vamos aprender um pouco aqui com o salmista sobre a verdadeira comunhão e da importância da mesma para as nossas vidas. Então, nós precisamos da companhia, da comunhão dos santos para o nosso crescimento espiritual. Embora sejamos sujeitos ao ataque dos soberbos, nós não podemos ser pessimistas ao ponto de anularmos a importância da relação com aqueles que temem ao Senhor. Perceba, o salmista quer caminhar com os santos, né?
E veja que ele diz isso: voltem-se para mim os que te temem. Ele chama, ele conclama, ele pede que se aproximem dele aqueles que também estão próximos do Senhor. Nós podemos, irmãos, na vida encontrar muitas afinidades com os mais variados tipos de pessoas neste mundo. E isso não é de todo negativo. Sempre, quando nós consideramos aqui as epístolas joaninas, quando nós observamos a doutrina da comunhão dos santos aqui, que tivemos um aulão sobre isso, é muito bom. Você conversar com alguém que lhe entende é bom, né? Sintonia que você possa ter com o mesmo time de futebol, com o mesmo hobby que você possa ter, afinidades políticas, enfim, sejam elas as mais variadas, é interessante, você gosta de conversar com alguma pessoa. E com certeza muitos tiveram ou têm, né, a experiência de se relacionarem bem em seus maiores, ou, aliás, em seus mais variados ambientes ou ciclos de convivência. Então, nós não somos chamados, claro, a nos relacionarmos apenas com os crentes, certo? Mas comunhão nós somos chamados sim a termos apenas com os crentes. Jesus orando, né, em João capítulo 17, ele diz: não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então você trabalha com pessoas que não conhecem a Deus e você pode educadamente, na regra do bom viver, na educação, na cordialidade cristã, se relacionar e conversar sobre os mais variados assuntos. Mas aquele que senta à sua mesa, aquele que convive com você, aquele que caminha com você, ele tem que estar sintonizado nas mesmas verdades que você se encontra. Ou então você está sintonizado nos mesmos conceitos que ele se encontra. Interessante isso, né? Porém, nós não podemos substituir esses relacionamentos na escola, no trabalho, pela realidade da comunhão dos santos. A realidade da igreja, as convivências que nós temos, enfim, vamos ter a convivência dos jovens, enfim, temos os PGs, pequenos grupos da igreja. Isso deve ser, de fato, o ponto alto da nossa vida cristã. Devem ser os pontos altos da nossa vida cristã. Porque são designados por Deus como meio de graça nessa jornada por esse vale árido, né? E aqui eu lembro que, mais uma vez, é bem-vinda a alegoria de John Bunyan no Peregrino, né? O cristão, enquanto ele anda sozinho, ele sofre muito. Quem já leu o Peregrino percebe isso, né? Ele vai caminhando, sai de casa, sua esposa não lhe acompanha. Veja que mesmo casado, né, com Cristiana, na Peregrina, depois ela se converte, né? Ele casado com Cristiana, ela segue depois, mas ele segue a jornada cristã sozinho, com o seu fardo, gemendo, né? Ele se encontra com o evangelista, ou seja, alguém lhe prega a palavra, e ele vai caminhando até que passa pela porta estreita, passa pelo castelo ali de intérprete, ele vê a cruz do Senhor, é liberto do seu fardo, e logo em seguida ele passa a caminhar com o fiel. Tanto que, quando ele chega ali no Castelo Belo, né, ele pergunta se ao porteiro do Castelo Belo se havia passado algum peregrino. Ele sim, então ele se apressa para acompanhar a fiel, para caminhar com o fiel. É muito bom você caminhar, de fato, com aqueles que são fiéis. É isso que Bunyan quer mostrar. É muito bom caminhar com aqueles que temem ao Senhor. Na Feira das Vaidades, fiel é morto. E ele começa a caminhar sozinho, mas logo em seguida ele se une a esperançoso. E ele caminha com esperançoso até o final da sua jornada. Então, o que é que Bunyan quer nos transmitir nisso? Exatamente a comunhão dos santos. A importância da igreja, a importância de nós termos próximos a nós aqueles que temem ao Senhor. Nos momentos em que se encontra sozinho, o cristão sofre mais, no livro ali do Peregrino, e almeja encontrar peregrinos que, como ele, né, amavam o Senhor e viviam com os olhos voltados para Sião. Voltem-se para mim, diz o versículo 79 do Salmo 119. Mas ele não busca como companheiro de viagem qualquer tipo de pessoa, né? Então, nós falamos isso na igreja, interessante isso, porque mesmo na igreja, você pode estar mal acompanhado. Pastor, porque às vezes nós partimos do pressuposto de que todas as pessoas na igreja são crentes, e não são. Nós não podemos ignorar isso, né? Eu lembro do Dr. Lloyd Jones, que ele estava pregando, e quando foi cumprimentar a porta, uma senhora disse: o senhor prega para nós como se nós fôssemos os piores pecadores. Ele disse: não somos, né? Porque, de fato, muitas pessoas na igreja ainda não são convertidas. E algumas são até membros da igreja. E você precisa ter o cuidado, até porque, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações, o que acontece?
corrompe os bons costumes. Então, nós sofremos perigos no nosso lar, nós sofremos perigos no nosso ambiente de trabalho, nós sofremos perigo no ambiente de estudo, e nós sofremos perigos na igreja também. Às vezes a gente baixa a guarda na igreja, porque as pessoas têm a ideia de que a igreja é um ambiente em que todo mundo já está liberto dos seus pecados, e não estamos. E você tem que estar atento, de fato, ao conselho, às conversações, que tipo de conversa essa pessoa tem. É muito importante isso. Veja que ele diz: voltem-se para mim os que te temem. 1 Coríntios capítulo 5, abra comigo a escritura. Eu separei esses dois textos aqui de Paulo, em 1 Coríntios, que são clássicos, né, dentre muitos outros. Por exemplo, o Salmo 1, ele é determinante para a nossa vida quando fala da bem-aventurança. E ele diz que a vida abençoada, a vida feliz, a vida com Deus, é aquela que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, às vezes a gente pensa que o irmão está na roda dos escarnecedores apenas se ele sentar na roda de um bar. Não, às vezes mesmo no ambiente religioso, nós temos, lamentavelmente, as piores conversações. E nós temos que ter cuidado com isso. 1 Coríntios capítulo 5, veja, o apóstolo Paulo diz para nós: ele nos diz assim, tratando exatamente da, vamos dizer, convivência aceita pela igreja de Corinto do irmão, conhecido como irmão imoral, que possui a mulher do próprio pai. E Paulo diz então, em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, veja, está escrito, no verso número 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. No versículo 6, Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo número 9, ele diz, então, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Veja, e Paulo diz assim, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, teríeis de sair do mundo. Ou seja, não teria como nós vivemos no mundo, tanto que essa, vamos dizer assim, é a filosofia de uma vida monástica praticada pela Igreja Católica, né? Muito mais no período medieval e também agora, no voto de pobreza, no voto de castidade, no voto de silêncio, na clausura, né? Como se enclausurados tivessem apenas santos, mas também são pecadores. Mas o fato é que nós não podemos sair do mundo. Paulo está dizendo, não estou me referindo com isso às pessoas do mundo propriamente dito, senão vocês não poderiam nem viver no mundo. Mas Paulo diz agora no verso número 11, veja, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se o quê? Irmão. Aí Paulo fala, foi impuro. A conversação desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que você está próximo é impura. Ou seja, é dúbia, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com um tal nem ainda, Paulo diz o quê? Com mais, porque de quem a gente gosta, a gente quer colocar à mesa. Isso é divino. Cristo nos ama e nos chama à mesa para cear. Não é assim? Ele chama à mesa, ele falou para os discípulos, eu almejei muito comer essa última Páscoa convosco. Então ele gosta de estar na mesa com quem lhe ama e com quem ele ama. Mas mesmo na mesa, na última Páscoa e na primeira ceia, havia Judas. Então nós temos que ter cuidado com isso e observarmos isso. Porque às vezes nós achamos e baixamos a guarda, nós temos que estar atentos a isso. Não podemos nos deixar levar. Paulo diz então, veja, em 1 Coríntios 15, né, versículo 33, e é interessante isso porque nesse contexto, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está destacando aqui o fato da doutrina da ressurreição. Então nós observamos que a doutrina da ressurreição, ela estava sendo minada. Em quê? No companheirismo, no coleguismo, na amizade. Porque você passa a ficar aberto para aquele a quem você ama, para aquele de quem você gosta. E de repente aquela pessoa começa a semear no seu coração dúvidas quanto a doutrinas que são imutáveis. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 33, ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E ainda em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer, veja, no versículo número 19,
Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Irmãos, nós temos que amar, e é interessante, as epístolas joaninas são ricas nesse ensino, aqueles que andam na verdade. Nós temos que ter prazer em conviver com aqueles que caminham com Cristo. Por isso que o salmista vai dizer, você pode voltar para o versículo 79, ele diz, voltem-se para mim os que te temem. E aí você tem que começar a questionar e a se examinar. Quem são os meus amigos? Quais são as suas amizades? Afinidade, carisma, simpatia, tudo bem, isso não é de todo ruim. Mas você vai observar exatamente as verdadeiras amizades com aqueles que amam o Senhor. Quem caminha com você? Você busca, mesmo na igreja, os que amam a Deus ou os que correspondem aos seus interesses? É aí que a igreja sofre com os partidos, com as facções que surgem. Paulo fala isso, escreveu isso há 2000 anos atrás. Isso não é questão, é alguma coisa, um problema na igreja que o pastor está sabendo. Não, isso aí, irmãos, é inerente a toda a igreja, a todas as igrejas, que somos pecadores. Nós temos essa tendência de criarmos grupos com os quais nos afinamos e essa afinidade deixa de ser pautada no temor do Senhor. Ame os que amam o Senhor, caminhe com aqueles que caminham para Jerusalém. Veja, o versículo de número 79, o salmista diz assim, e aí vem o critério para você identificar as suas amizades. Ele diz, voltem-se para mim os que te temem. Certo? Davi poderia aqui elencar as mais variadas virtudes ao considerar pessoas para estarem ao seu lado. Por exemplo, você poderia dizer assim, meus amigos têm que ter bom caráter, ok. Tem que ser leais, ok. Tem que ser verdadeiros, eu não gosto de gente de veneta, né? O cearense sabe o que é veneta, né? De veneta, de lua, né? Tem aquela pessoa que passa por você, bom dia, no outro dia ela passa assim, vai, foi que houve, né? Tem uns irmãos de veneta, né? Ruim, tá. Amanheceu com a pá virada, a gente fala isso também, né? Então você poderia elencar as mais variadas virtudes que são importantes para você. Não suporto mentira, né? Meus amigos têm que ser verdadeiros. Davi não diz nada disso, ele diz assim, eu quero alguém que teme o Senhor. Eu quero alguém próximo de mim que tem um temor de Deus em si. Porque essas questões, né, são secundárias, que vêm na esteira da fidelidade a Deus, não a mim. Você se decepciona com as pessoas porque você não se relaciona com Cristo para se relacionar com as pessoas. Você quer se relacionar e se realizar nas amizades. O temor do Senhor é o critério definitivo. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio de todo bom viver, de todo bem viver. Provérbios capítulo 1, veja, né? Olha o que está escrito, e eu quero que os irmãos percebam aqui. Provérbios 1, quando Salomão faz a introdução de Provérbios, ele diz no verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que ele fala do temor do Senhor como princípio do saber, ele destaca na sequência os loucos. Porque não viver de acordo com a sabedoria divina é loucura. E loucura é viver exatamente a parte da vontade de Deus. E o texto é tão claro e tão didático na sabedoria aqui de Salomão, que ele vai destacar exatamente a sedução dos pecadores, daqueles que chegam perto de você e diz, venha, caminhe comigo, vamos ter uma só bolsa, vamos ficar unidos, né? Eu me lembro da minha juventude que eu me unia com os meus amigos planejando mal. Por quê? Porque eu não tinha um temor do Senhor, porque o temor do Senhor, o temor a Deus, faz de você um bom ser humano. Porque você está refletindo a imagem de Deus pelo temor a Deus. Então ele vai dizer que, veja, em Provérbios capítulo 1 ainda, ele diz, se disserem, ele diz, filho meu, versículo 10, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Às vezes você diz assim, mas essa chamada aqui é absurda. Não. De repente você tem um amigo na igreja que tirou a carteira, e você também tirou a carteira, e ele chama você para fazer um racha gospel. Eu já ouvi isso, irmãos, de crentes.
Vamos nós dois. Então, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela está emboscando vidas alheias, porque um carro em alta velocidade pode trazer morte, derramar sangue de inocentes. Mas a fala não vem de modo a dizer assim, vamos matar um ali? Não. Mas com o comportamento, com os relacionamentos, com as programações, com as convivências, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, porque não são pautadas no temor do Senhor, lhe levarão à destruição. Spurgeon dizia que muitos bons homens e mulheres se perderam na caminhada cristã devido às suas companhias. Estavam indo bem, mas se deixaram enredar. Temos que ter cuidado com isso, o temor do Senhor. Você tem que estar próximo a alguém que é também impactado pelo temor do Senhor. Então você vê aqui que ele, vamos, vem com a gente, é legal, é bom. Andar com os que enxergam o invisível sempre será segurança para o fiel, pois tal inspiração é sabedoria, mesmo quando achamos que estamos tomando as decisões mais corretas. O temor do Senhor vai sempre ali barrando um ou outro, segurando um ou outro. É importante isso. Gênesis 31, veja, interessante, quando você conversa com um crente, isso é tão bom, porque você até pode ter excessos, você peca. Mas veja como é que um crente, eu vou simular aqui uma conversa aqui, né, de dois irmãos aqui atribulados, né, com um problema, alguma coisa. Rapaz, mas como é que pode um negócio daquele? Você, rapaz, eu vou lhe dizer, um negócio desse aí era bom, acaba desse aí, aquele, né, sei lá, né, um caba desse morresse. Não, meu irmão, eu disse isso aqui, isso é mesmo, não diga isso não. Amém, meu Deus, meu Senhor me perdoe. Aí já cessa a violência. Não é assim? O crente é assim. O crente não diz assim, aconteceu, eu achei foi pouco. Meu Deus, não. Se excede, a maldade, né? Aí o outro diz, irmão, diga isso não, é mesmo, né, irmão? Assim, amém. Um refreia o outro, no temor do Senhor. Eu achei foi pouco, eu também. Eu queria que fosse mais, eu também. Estava falando para os irmãos um dia desse, eu me lembro na minha juventude, eu passei em frente a uma igreja pentecostal, e os meninos jogando bola em frente, e o camarada orando lá dentro. Aí ele, em vez de falar Jesus, ele falava Jesus, né? Aí ele dizia, Jesus, quebra a perna dele. Aí o pessoal lá dentro, amém. Eu falo, passei, foi de lá que vai que pega na minha perna. Eu não estava nem jogando. Gênesis 31, veja, versículo 42, eu acho interessante esse texto, porque diz assim, aqui é Labão no encalço de Jacó, quando Jacó resolve voltar para a sua terra, depois de Labão havê-lo enganado várias vezes. Mas é interessante que Deus, quando fala com o seu servo Eliezer para buscar para Isaac uma esposa, ele pede que vá buscar na sua parentela, exatamente na casa de Labão, né? Por quê? Porque lá havia o temor. Então, embora no contexto de Labão não houvesse tanta revelação como havia na casa de Abraão, mas havia um conhecimento do Deus verdadeiro. E o texto diz no versículo 42, Jacó fala para Labão, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, olha que coisa linda, o temor de Isaque. Por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Por que Labão não fez mal a Jacó? Por conta do temor de Isaque. Ou seja, a presença de Deus impactou Labão para que ele não estendesse as mãos e derramasse o sangue do seu genro. O que refreia o mal no nosso coração, o que refreia os caminhos da violência, é o temor do Senhor. Se você não está bem, se une com quem está pior, o destroço é imenso. Se você não tem alguém que diga, não vá por aí, não faça assim, a situação se complica. Andar com pessoas irreverentes sempre nos colocará em mais apuros do que os que já temos em nosso próprio coração. Uma coisa que eu observo é que nós, né, cearenses, né, nós cearenseis, a gente perde a amizade, mas não perde a piada, né? É tão forte essa realidade cearense que o pastor Ariel já se naturalizou cearense pelos trocadilhos dele. Ele já não é mais catarinense. Então, é tão forte isso,
Mas se o nosso humor não for regulado pelo temor de Jacó, a gente banaliza as verdades divinas. E a gente já gosta de brincar, né? Aí um brinca de lá, outro brinca de cá. Eu estou falando com as coisas, né? A gente começa a ficar tão cômico, tão, né, que a gente perde a reverência para com as coisas de Deus. Devemos buscar proximidade com pessoas que podem ser contidas pelo temor de Deus. Ele diz: voltem-se para mim os que te temem. Porque quando nós falharmos, nós poderemos ser repreendidos por esses irmãos, e quando observarmos a insensatez nesse irmão, nessa irmã, nós também teremos a liberdade em Cristo, em amor, para repreendê-lo. Eu sei que a gente fala muito do fato de Paulo repreender Pedro, em Gálatas capítulo 2, do verso 11 a 14, a gente diz: olha aí, Pedro se tornou repreensível, mas graças a Deus que tinha um repreensor com amor. Um apóstolo ajudou o outro apóstolo, porque Pedro estava dissimulando, e já estava levando Barnabé, porque as más conversações fazem o quê? Corrompe os bons costumes. E isso aconteceu com um santo apóstolo, que dirá de mim e de você. Se o apóstolo sobre o qual Cristo diz: esta pedra edificarei a minha igreja, né? Claro que não é na realidade papal, a gente sabe, mas Pedro tem um papel importante, sim, nós sabemos, único na proclamação, na abertura do reino. Mas o fato é que, se ele se corrompeu por má conversação, que dirá de mim e de você? Provérbios 26, veja a sabedoria, nos diz assim, olha o que nos diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 27, verso de número 6, está escrito: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E aqui não é porque a pessoa está com ódio de ti, não, estou com ódio dela, vou dar um beijo nela. Não é isso, entenda o texto. Isso se cumpriu de forma mais plena em Cristo. Cristo é leal, Cristo é fiel. E Judas, o beijo, Jesus, antes de beijar, ele disse assim: amigo, com um beijo, traz o filho do homem, ou seja, era um beijo, ou seja, e eu não duvido que Judas gostasse de Cristo. Que é isso? Sim, não duvido disso não. Mas ele se deixou corromper, se deixou levar pelo diabo. Ao avaliar as suas amizades, você pode observar nas mesmas o temor de Deus. É você uma bênção para os que estão próximos a você? Essa amizade que você tem, que você está insistindo nela, tem sido progresso para ambos os envolvidos, você e essa outra pessoa? O temor do Senhor pauta o seu falar, seu brincar e todo o seu viver? Para concluir, veja, no Salmo 119, ele vai dizer: voltem-se para mim, ele diz, os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Mais uma vez ele conclui com a palavra, né? Então o temor do Senhor está pautado, claro, na revelação do Senhor, na palavra do Senhor. Ele diz: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. O temor do Senhor tem como sua fonte primária, claro, a revelação bendita. Quanto mais conhecimento bíblico verdadeiro, mais temor, mais percepção do Altíssimo, mais impacto permanente na vida do devoto. Mas isso quando nós observamos o conhecimento verdadeiro, conhecer os testemunhos. Não é conhecer a teologia, conhecer aqui é de fato ter uma relação com essa verdade. Não é apenas uma devoção fanática da pessoa que também a tudo considera pecado, com a qual você não pode nem se relacionar, porque é pesaroso caminhar com ela pelo legalismo, mas também não é uma realidade árida de tudo saber, mas de nada temer. É temer pautado nas Escrituras. É um equilíbrio do contato real com a palavra revelada, que conduz ao relacionamento real com a palavra encarnada, Cristo, o Rei da Glória. Então o texto escrito me leva ao texto em carne, se eu posso assim dizer com reverência. Eu me relaciono com Cristo. Então tenho temor a Deus. A palavra de Deus traz a compreensão restauradora da alma.
Eu gosto do Salmo 19, 7, ali em diante, quando ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, na sequência ele diz assim, para nós concluirmos, essa é a nossa última referência, veja a beleza, ele destaca a palavra de Deus, ele diz assim, no versículo 11, além disso, por eles, ou seja, pelos os teus preceitos, a tua lei, se admoeste o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Ou seja, o contato real com a palavra é um contato que sempre trará repreensão, temor diante de Deus, a admoestação da parte do Espírito Santo, conforme revelado nas Escrituras. Isso então trará a compreensão da soberba, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Senhor, eu sou soberbo, tem misericórdia, eu quero ser maior, eu quero ser melhor, eu quero todos para mim, não quero estar a serviço de ninguém. E ele conclui as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração. Ou seja, o conhecimento verdadeiro traz o temor correto, e essas pessoas que conhecem de fato as Escrituras e temem a Deus, são as melhores pessoas com as quais nós devemos caminhar, porque temem ao Senhor e nós também devemos temer. Seu conhecimento é marejado de lágrimas, arde em seu peito a sua teologia, é a cada dia mais notória a presença de Deus em sua vida. As pessoas podem dizer isso, observar, eu gosto de estar perto do irmão, da irmã, tenho sido edificado, estou aprendendo. Irmãos, fato é que a jornada é longa e não é bom andarmos sozinhos. Porém, as más companhias podem arruinar a vida de um justo. Ande com aqueles que andam com Deus, em temor e em piedade, pautadas na sua bendita palavra. Amém, irmãos. Graças damos ao Senhor pela sua palavra. Antes de tudo, que possamos andar contigo, Senhor. E andando contigo, o temor de Jacó seja o nosso temor. E também possamos andar com aqueles que temem o Senhor. E juntos caminharmos nesse vale árido, com alegria em nossos corações, de sabermos que podemos estar ladeados e ladeando com amor e com fidelidade. Abençoa a tua igreja, livra-nos das más conversações que corrompem os bons costumes. Cada vez mais os santos sejam bênçãos, uns na vida dos outros, e que jamais nenhuma relação fora da igreja corrompa, venha perverter, perturbar a caminhada do teu santo, dos teus santos, para a glória do teu nome, em Jesus Cristo. Amém.